Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro, está começando mais um Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Confira os destaques desta edição. Na terceira reportagem da série especial sobre o orçamento de 2016, vamos discutir qual é a capacidade de investimentos para São José no ano que vem. Atletas da Associação Casa de Amparo Social Emanuel são homenageados na Câmara pelo destaque em competição internacional. E Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes apresenta plano decenal de ações. Conselheiro comenta sobre a importância de políticas públicas na área. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Durante essa semana você tem acompanhado aqui no Diário uma série especial de reportagens sobre o orçamento de 2016. O projeto de lei do orçamento deve ser votado ainda este mês e por isso o tema tem gerado debates aqui na Câmara. Na reportagem de hoje vamos abordar a capacidade de investimentos do orçamento e de que forma podemos estimular o desenvolvimento da economia local. O projeto de lei orçamentária para 2016 entrará na pauta de votação antes do recesso legislativo, previsto a partir do dia 15 de dezembro. A matéria, que prevê uma receita de R$ 2.762 milhões, recebeu 64 emendas dos vereadores. De acordo com o governo, a previsão de receitas e despesas para o município em 2016 é praticamente igual a 2015. Na avaliação do relator da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Wagner Balieiro, os números revelam um cenário de preocupação. Nós tivemos uma inflação de quase 10% ao longo de 2015 e 2016 estava com orçamento igual a 2015. Então, ou seja, no mínimo uma perda de 10%. Então, além de não ter nem a inflação reposta, você tem vários contratos em andamentos e inclusive a folha de pagamento dos servidores que tem sempre os aumentos em função de gatilho, em função de reajuste contratual. Então você já tem um aumento esperado de despesa por ano que vem e com a mesma receita que não repõe nem sequer a inflação. Então o cenário é bastante preocupante, é um cenário difícil e é um cenário que implica em praticamente você diminuir drasticamente o número de investimento. É um orçamento difícil, que vai exigir muita criatividade e determinação para enquadrar o custeio da prefeitura a esse orçamento. Ainda segundo o vereador, a receita orçamentária prevista para 2016 pode refletir em uma menor capacidade de investimentos para a cidade. Em comparação com a previsão de 2015, a capacidade de investimento vai sofrer uma queda de 30%. Ela é uma capacidade de investimento pequena, de recursos próprios, necessário fazer com que os projetos vinculados ao BID e aos programas do governo federal e estadual sejam acelerados para que possamos usar recursos desses locais. Porque senão nós vamos ter poucos investimentos no ano que vem. O investimento da coisa nova, no novo, uma nova escola, nova pavimentação de uma nova avenida, nisso estamos dependentes aí de novas receitas. Ou a gente capta com operações de crédito, ou temos que aguardar o município ir atrás de novas receitas. Nós também pretendemos fazer isso no próximo ano. O vereador aposta na busca de parceria em projetos como solução para ampliar o valor previsto para investimentos. Como você tem uma receita praticamente igual desse ano, a despesa tem que de alguma maneira diminuir. Seja diminuindo ali gastos supérfluos, revendo alguns contratos que estão com gastos muito altos, seja tentando buscar outras maneiras de fazer investimento na cidade, porque você tem um investimento com recurso próprio, mas você pode ter investimento buscando parceria com o governo federal, com o governo estadual, você pode fortalecer aquelas operações de créditos que já estão previstas no orçamento, ou seja, agilizar os projetos que tem financiamento do BID, que tem financiamento da Caixa Econômica Federal, para usar investimentos com recursos desses bancos, por exemplo, que a prefeitura já tem autorização para usar. Olha, o prefeito está controlando o máximo horas extras, recolheu tudo que é veículo da prefeitura para um comando único, vai vender tudo que é veículo que tem muito gasto com manutenção, reduziu cotas de combustível e assim vai. Vamos identificando onde é possível fazer algum ajuste sem prejudicar o serviço na ponta, e vamos fazendo ajustes.
E, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar operações que ajudam a buscar receitas. Melhorar a arrecadação de ISS, que depende somente da prefeitura, fazer uma melhor fiscalização dos estabelecimentos. Trabalhar, por exemplo, o incentivo para vir novas empresas ou novos estabelecimentos em nosso município. Isso pode acontecer seja com a aprovação da lei de zoneamento, seja com uma lei de incentivo ou com os dois juntos, para que a gente possa dar fazer com que a cidade seja propício a novos investimentos. Outra possível solução seria diminuir a burocracia e estimular o desenvolvimento do comércio e novas empresas da cidade. Ou ela vai para a ilegalidade, ou ela simplesmente não faz o investimento. Então, se a gente facilitar, se a gente tornar atrativo para a população que é possível trabalhar toda documentada, com toda a documentação em dia na prefeitura, você consegue tanto arrecadar mais, como também trabalhar com que a população possa ajudar a prefeitura a crescer. E hoje é dia de sessão ordinária aqui na Câmara de São José. Nas sessões de quinta-feira, os vereadores apreciam e votam projetos de lei, emendas, decretos. Então agora a gente acompanha um balanço dos projetos que estão na pauta de votação desta quinta. Entre os projetos que devem ser apreciados e votados durante a sessão, 2 são de autoria do Executivo. Um deles estabelece correções na lei do Plano Plurianual que vale para os anos de 2014 a 2017. O PPA é um instrumento que planeja as ações, programas e investimentos do Poder Executivo no prazo de 4 anos. As alterações propostas no projeto são uma adequação das metas previstas no PPA ao orçamento de 2016. Como o valor do orçamento muda anualmente, é preciso garantir que os serviços e programas incluídos no Plano Plurianual serão executados a partir da verba orçamentária do município. O projeto de lei que apresenta as correções no PPA recebeu 8 emendas. O outro projeto do Executivo, que deve ser votado durante a sessão, prevê mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já votada e aprovada em junho deste ano. Assim como no projeto do PPA, as alterações vão adequar as metas da LDO ao orçamento de 2016. As correções previstas apontam mudanças em áreas como saúde, educação e infraestrutura. O projeto também recebeu 8 emendas. Ainda na pauta de votação desta quinta, um projeto de autoria do vereador Macedo Bastos prevê que buracos e valas abertos nas ruas ou passeios em função de obras de infraestrutura sejam consertados em um prazo máximo de 48 horas após o fim dos trabalhos. O último projeto que deve ser apreciado é uma proposta do vereador Petiche da Farmácia Comunitária que pretende instituir em São José dos Campos o Dia Municipal do Fusca. Atletas da Associação Casa de Amparo Social Emanuel fizeram bonito em um campeonato internacional de taekwondo, garantindo várias medalhas para a equipe de São José dos Campos. O destaque deles rendeu uma homenagem aqui na Câmara Municipal. Acompanhe. Por indicação da vereadora Dulce Rita, atletas e diretores da CASEM, Associação Casa de Amparo Social Emanuel, que atua no distrito de Eugênio de Melo, receberam um diploma de reconhecimento público pelas medalhas conquistadas no aberto de Taekwondo, realizado em Lima, no Peru, no final do mês de setembro. A CASEM, com uma formiguinha, está fazendo um trabalho lá de gigante, lá em Eugênio de Melo, no Jardim Itapuã. Porque não é só tirar a criançada para praticar o esporte, mas dar um incentivo de melhorar, de ir para campeonato nacional, internacional, voltar com medalha, lutar para a família, estar empenhada, estar integrada junto com o projeto. A entidade sobrevive do apoio da própria comunidade, oferecendo oportunidades aos jovens da região sem receber repasses de dinheiro público e contando com o apoio de pessoas como a Dona Terezinha, que atua como voluntária. Como todos sabem, o nosso trabalho é totalmente voluntário, em prol das crianças, das adolescentes, as pessoas da nossa comunidade no distrito de Eugênio de Melo. E tudo que é feito ali, já foi dito aqui pela vereadora, nós não temos assim, patrocínio, nós não temos recursos financeiros. Não ter, mas também não ter preguiça de correr atrás, sabe? Você ver a porta fechada e você não desanimar, você bater até ela se abrir. O trabalho de acompanhamento escolar, aliado às atividades culturais e de esporte, fazem a diferença, como, por exemplo, na vida do pequeno Leonardo, de apenas 10 anos. Eu cheguei até faixa preta, né? Ser professora e continuar, né? Esta superação também produziu resultados no tatame, que ultrapassaram a expectativa do professor Giovanni.
no início de tudo a gente esperava que seriam menos participantes. Então, no caso, a gente já bateu uma meta que a gente não previa e o resultado ainda foi melhor ainda, entendeu? Foi muito melhor do que o esperado. A gente conseguiu medalhas de ouro, medalha de prata e bronze. Todos tiveram colocação. Além do aberto no Peru, a equipe já participou de torneios na Argentina e no Chile. No próximo bloco, conheça um pouco mais sobre as ações do Plano Decenal do Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes. A gente volta já. E ainda é grande o número de crianças e adolescentes que sofrem diversas formas de violência no nosso país. O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes busca propor ações e políticas públicas para reduzir esses números. Essas ações estão no Plano Decenal do Conselho e esta semana o Conselho apresentou um novo plano para os próximos 10 anos. Sobre esse assunto, a repórter Gisele Lopes conversou com um dos conselheiros do CMDCA e traz mais informações para a gente. Muito boa tarde, Gisele. Boa tarde, Lucas. Ao meu lado, Francisco Humberto de Oliveira Roxo. Ele é conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Francisco. Boa tarde. Obrigada por atender o nosso convite. Francisco, nós sabemos que o trabalho é voluntário, né? O trabalho de conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente é um trabalho voluntário. E quais as ações que vocês desenvolvem dentro deste conselho? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é composto de 12 voluntários. São 6 pessoas da sociedade civil e 6 pessoas do governo. O nosso trabalho lá é de formulação de propostas públicas, diferentemente do Conselho Tutelar, que é o responsável por defender esses direitos das crianças. Ah, bacana. Então vocês apresentam as sugestões dos direitos, depois o Conselho Tutelar vem para defender. Exatamente. O Conselho Tutelar, no momento em que algum direito é violado, por exemplo, uma pessoa procura uma vaga na escola, não encontra essa vaga na escola, ele procura o Conselho Tutelar para que o Conselho tome as providências para conseguir essa vaga. E o Conselho de Direitos formula propostas de políticas públicas, como é a do Plano Decenal. Tá certo. Então, esse plano decenal, para as pessoas que estão em casa, o plano decenal é um plano que o Conselho Municipal do Adolescente, da Criança apresentou, né? Entra agora em 2016, ele começa a valer em 2016 e vai até 2025. Então, é um plano longo, né? Um plano aí de 10 anos. Conta pra gente, o que o plano rege, quais as principais, o que vem ali, o que consta, né, nesse planejamento de vocês? Esse plano, ele foi por uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que obriga que todas as cidades do Brasil criem o seu plano decenal. Nós começamos a trabalhar nesse plano em 2014, fizemos inicialmente um grande trabalho interno dentro do Conselho de Direitos, avaliando toda a documentação que já existe das diversas conferências municipais, dos diversos planos municipais e toda a legislação que rege as políticas públicas para criança e adolescente. E a nossa ideia é justamente criar aí um plano de longo prazo, 10 anos, para poder articular as ações de criança e adolescente e, de uma certa maneira, reestruturar o que nós temos aqui, para que daqui a 10 anos a gente alcance o nosso objetivo de ter um grande sistema onde todas as informações a respeito dos planos municipais estejam ali contidos e basicamente é isso. Tá certo, Francisco. E quais as principais metas que nós podemos destacar, né, neste plano aí para até 2025? Olha, nós temos assim algumas ações de curto prazo. Nós fizemos uma parceria com o IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento, para fazer um estudo da reestruturação técnica administrativa dos conselhos de direito e conselhos tutelares. Esses conselhos já têm mais de 20 anos de funcionamento. A estrutura continua a mesma. Então nós vamos fazer um estudo para propor algumas alterações, tanto administrativa quanto técnica. Necessitamos também uma consultoria, alguma assessoria na área de planejamento, na área de orçamento, na área de assessoria de imprensa, para que essas nossas ações fiquem mais divulgadas e acesso à população. Essa é uma ação. Com esse relatório que vai ser feito pelo IPLAN, nós vamos propor todas essas alterações. E a outra principal trabalho é essa
essa grande matriz que está sendo feito, em que todos os planos municipais, nós temos hoje plano municipal de saúde, educação, Idoso, assistência social, convivência familiar, medidas socioeducativas, são diversos planos, né? E esses planos todos têm metas, têm prazos, têm estratégias. Então, o Conselho achou melhor, ao invés de fazer um outro plano, criando todas essas metas, fazer um sistema em que a gente possa monitorar os planos municipais e fazer todo um acompanhamento e prestar contas à sociedade do que está sendo feito. Ah, isso é bacana. E de que maneira que o Conselho Municipal vai fiscalizar essas ações, né? Vocês fizeram agora as propostas, a ideia é que o ano que vem entre em prática, mas como que é feita essa fiscalização? Então, a ideia é que no próximo ano nós tenhamos uma nova plenária, aonde essa matriz seja alimentada com os dados do Plano Municipal de Educação, Assistência Social e Saúde. A ideia é que, bianualmente, de 2 em 2 anos, os secretários municipais e o próprio prefeito vão fazer uma prestação de contas do que alcançaram, dos objetivos propostos nos planos municipais, o que foi alcançado. É bom se frisar que não é uma obrigação de ser cumprido, mas nós queremos saber o que foi feito e se não foi feito, por que não foi feito. Por que não foi feito, claro, principalmente, né? Então a ideia é essa, a comissão intersetorial permanece o trabalho dela, juntamente, capitaneada pelo Conselho Municipal, para a gente poder fazer esse controle. Tá certo, Francisco. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no Diário Legislativo. Obrigada, né? De repente, se surgir alguma dúvida, existe algum site que as pessoas podem acessar? Nós temos o site do próprio Conselho, que é o cmdca.org.br, Bacana. que ele também está lá à disposição. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, viu? Bastante esclarecedora. E nós voltamos aos estúdios. É com você, Lucas Guerra. Muito obrigado pelas informações, Gisele. E no próximo bloco, o Giro Esportivo te coloca por dentro dos resultados do 3º dia de competições dos Jogos Abertos do Interior. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego em São José? Então fique atento às vagas disponíveis no PAT da cidade. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, analista de marketing, assistente de lojista de transporte, auxiliar de cozinha, balconista de lanchonete, cozinheiro industrial, fiscal de caixa, gestora em segurança, líder de recebimento de mercadorias, operador de caixa, servente de limpeza, técnico químico industrial e vendedor de comércio varejista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E vamos ver quais são as atrações culturais para essa quinta-feira? Acompanhe na nossa agenda cultural. Hoje, no projeto Noites em Processo, tem a companhia de teatro Para o Chico Triste Ficar Feliz, com a apresentação da peça O Mar para Quem Sabe Amar, no Centro de Estudos Teatrais. Os encontros do Noites em Processo buscam estabelecer um diálogo com o público, a partir de obras que ainda estão em fase de conclusão. O público ainda é convidado a compartilhar e vivenciar as ideias de criação dos espetáculos. A peça começa às 8 horas da noite. A entrada é gratuita. Participe da nossa programação enviando a sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. E agora é hora de saber qual é a previsão do tempo para essa quinta e sexta-feira. Durante a tarde desta quinta-feira, o céu se mantém nublado e podem haver pancadas de chuva com trovoadas a qualquer momento. A máxima chega aos 27 graus, mínima 19. Já na sexta, o sol deve aparecer por entre as nuvens. A probabilidade de chuva é pequena, não passa de 30%. As temperaturas variam entre 30 e 20 graus.
o Giro Esportivo te coloca por dentro de tudo que rola no esporte joseense. Durante essa semana, você tem acompanhado os resultados dos Jogos Abertos do Interior. O repórter Daniel Melo, ele está aqui com a gente no estúdio para nos atualizar sobre os destaques da competição. Daniel, ontem o terceiro dia, bom desempenho de São José? Bom desempenho de São José, terceiro dia de competições. Ontem, em Barretos, onde acontece a edição de número 79 dos Jogos Abertos do Interior. A gente vai acompanhar agora na tela alguns dos resultados de ontem, daquilo que aconteceu no dia 2. Vamos aí os resultados, né? No futebol masculino, São José acabou perdendo para o São José do Rio Preto por 2-0. No feminino, 1-0 para as meninas da Águia sobre Mogi das Cruzes. E no futsal feminino, 4-1 para o São José em cima do Piracicaba. No handebol feminino, a equipe venceu o São Bernardo por 27-26. Placar apertado aí, né, Daniel? Apertado, bastante equilíbrio neste duelo. Já no masculino, também enfrentando o mesmo São Bernardo, o São José venceu por 32-27. E no vôlei feminino, 2-0 sobre o São José do Rio Preto. Fechando o basquete, no feminino, São José acabou perdendo para São Bernardo por 97-51. E no masculino, a equipe vai à final, venceu por 89-59. E tem um detalhe, Lucas Guerra, a equipe masculina vai partir para uma partida na próxima sexta-feira pelo NBB, já embarca hoje à noite e vai deixar a equipe sub-22 na disputa da grande final, que será amanhã. Daniel, agora o resultado final, né, dado pela pontuação, tem também a quantidade de medalhas. São José, ano passado, ficou em primeiro lugar, mas até agora, na contagem das medalhas, São José está em quinto. É verdade. Desempenho abaixo do esperado? Não ainda, porque aconteceram algumas partidas hoje, inclusive a gente vai ver alguns resultados dos duelos da manhã, que aconteceram com as equipes do esporte coletivo. São José venceu por 1-0 Franca no futebol masculino. No voleibol, resultado que chegou agora há pouco, o São José perdeu para Piracicaba por 3-0 no voleibol feminino, vai disputar o terceiro lugar. E no futebol feminino, São José empatou em 0-0 com Franca. Ainda temos competições hoje à tarde do ciclismo, artes marciais, boxe, natação, boxe e atletismo. Agora, no quadro de medalhas, Lucas Guerra, o quadro de medalhas ele é meramente figurativo de acordo com as competições. Então vamos dar uma olhadinha no quadro de medalhas. São José está em quinto lugar, como você falou, tem 28 medalhas até agora, são 4 de ouros, 10 de prata e 14 de bronze. A liderança é de São Bernardo, que tem no quadro de medalhas, é claro, com 49 medalhas no total, 25 de ouro, 10 de prata e 14 de bronze. E tem como o São José reverter essa situação e a gente terminar em primeiro? Tem sim. Vamos olhar o quadro da classificação da pontuação parcial. Piracicaba tem 71 pontos, seguida de São Bernardo. São José terceiro com 49. Osasco e Santos fecha aí a terceira colocação e a quarta colocação. Bom, a situação é a seguinte na pontuação. São José dos Campos disputa 49 modalidades. Destas 49, 40 contam pontuação. E terminaram até hoje somente 5 com pontuação completa. Por isso, Piracicaba à frente. Amanhã à tarde vai esquentar os jogos regionais. A pontuação estará um pouco mais diferenciada. E nós vamos trazer todas as informações no Diário Legislativo. Então a gente aguarda mais informações, boas notícias e quem sabe São José em primeiro para mais uma vez, né, levar o título dos Jogos Abertos. Ser tricampeão. Um abraço. Muito obrigado pelas informações, Daniel. E o Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma boa tarde e até amanhã.